Boa noite a todos. Antes de mais nada, até chegarmos na nossa etapa de construção do protótipo, foi seguido uma série de passos que englobam desde traçar o perfil das nossas personas até fazer um mapa de empatia e tudo mais. A primeira etapa seria o mapa de empatia, que é quando a gente começou a pensar no nosso público, o que ele fala, pensa, sente e faz, né? E também as vantagens, né, e desvantagens dos nossos concorrentes. E a partir daí a gente começou a refletir um pouco melhor sobre quais seriam as nossas personas, né, que a gente imagina que sejam semelhantes ao público-alvo. Primeiro a gente criou uma persona com um perfil de calouro. A gente criou o Miguel, no caso, que tem 19 anos, estudante, mora em Niterói. Ele é um aluno de sistema de informação que acabou de ingressar no curso e teve dificuldade no período de inscrição, e mesmo recebido a atenção de uns veteranos que estavam lá para isso, ele ainda se sentiu perdido em vários aspectos. A Júlia Souza, que seria uma veterana do sexto período, né, mais ou menos na metade do curso, ela já é um outro perfil, né, uma estudante em transição de carreira. Ela percebeu que também um problema semelhante do Miguel, né? Ela estava muito dependente do acolhimento estudantil, que é feito pelos próprios alunos do curso. Sentiu falta, assim, de dicas, né, de um norte de onde estudar para obter essa base teórica. Já o Pedro, ele seria uma persona um perfil de um veterano no fim do curso. Ele tem fase de finalização, ele trabalha em paralelo ao curso de sistemas de formação e, apesar de ser veterano, ele ainda se sente confuso, porque muitas coisas mudaram, né? Seus amigos já não são os mesmos e ele também não é da cidade e precisaria também de recorrer a um setor como esse, mesmo assim ele não consegue se informar corretamente. Então, a gente traçou a partir dessas personas dois tipos de cenário: o cenário do calouro e o cenário do veterano. Então, nós usamos os cenários de Miguel e Pedro como exemplo. Aqui a gente mostrou que o Miguel entrou na faculdade pela primeira vez, realizou a matrícula na coordenação do curso, se sentiu sozinho por não reconhecer outras pessoas que também fazem a graduação. E os veteranos, eles só entraram em contato depois de alguns 3 dias, e mesmo assim eles não tiraram as dúvidas do Miguel. Eles ficaram mais preocupados em arrecadar fundos para o centro acadêmico. E quanto ao cenário do veterano, Pedro não vê a hora de se formar, ele fica muito ocupado, não tem contato com os colegas do curso, nem com os calouros, não sabe quem são as pessoas do acolhimento, e mesmo assim, quando procura acolhimento, também não consegue se informar. Acaba que ambos têm que descobrir por conta própria de alguma forma. E agora, né, a gente chegou na nossa parte do workshop de geração de ideias, onde a gente criou algumas soluções, né, que encontramos nos nossos cenários traçados por essas personas, e a gente conseguiu traçar um resumo de que seria um sistema acessível por aplicativo, né, de celular, e também acessível por caixa eletrônico, onde tem várias funções, como um metaverso para alunos, um chatbot com uma IA que fará esse guia, ações mais gerais sobre onde fica a sala, e também modalidade de fórum para tirar dúvidas, metaverso para o aluno simular que em uma situação de calor, o veterano cumprindo missões ou andando até livremente pelo Instituto de Computação para conhecer o espaço virtualmente. E também um sistema de troca de pontos, né, onde todas as atividades são pontuadas e o aluno pode trocar esses pontos por figurinhas de posts de trocas do IC. E agora eu vou passar minha palavra para o João aqui para falar um pouco do modelo de tarefas do nosso protótipo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Bom, como a Natália mesmo disse, nossa ideia foi para o usuário ter uma experiência, tanto calouro quanto veterano. Ele não só tem um aplicativo comum, mas também ter uma comunidade ali que ele se sinta acolhido. Bom, no modelo de tarefas, a gente parte do pressuposto que o aluno, veterano tanto calouro, vai buscar informação, aí vai passar por esse espaço aqui do aplicativo, tanto na entrada do aplicativo, fazer o login, inserir dados, solicitar o login.
E depois disso ele vai tendo a experiência, tipo, entrar no fórum, ele vai ver as dúvidas existentes, se não tiver dúvida existente dele, fazer outra pergunta, enfim. Ele vai seguindo o fluxo, ele pode também entrar na aba sobre, que fala sobre a iniciativa. Chatbot, o Aialu, que a gente batizou de Leaks, que tem várias funcionalidades, como responder dúvidas, essas coisas, e disponibilizar menus. E entrar na parte de metaverso, onde ele vai ter um minigame, onde ele vai poder resgatar os pontos dele, participando, fazendo as missões diárias. E no final, ele pode resgatar esses pontos com QR Code. Bom, agora vai falar um pouco do nosso protótipo. Vou começar falando pelas telas em si, né? Pelo o que cada tela representa. Tem a tela inicial, que serve para o usuário fazer login com o IDUF, normal. Ele vai usar o mesmo sistema para não precisar cadastrar de novo e ter que gravar mais senha. A tela de home, onde tem as principais funcionalidades, como metaverso, fale com a Leaks, fórum, troca de pontos e sobre nós. Se ele selecionar o sobre nós, ele vai ter acesso a uma breve descrição do que é a iniciativa, por que nós tivemos essa ideia. Se ele selecionar o metaverso do aluno, ele começa a entrar na experiência do metaverso. Aí vai ter uma diferenciação entre veterano e calouro, e ele vai montando o perfil dele de acordo com o que ele gostar, foto, essas coisas. Aí logo depois ele vai entrar nas missões diárias, onde cada dia o calouro ou o veterano vão receber umas missões para receber pontos normais, e também as missões fixas, né, que vão estar sempre para todos os jogadores, né, entre aspas, todos os participantes do metaverso que vão ter a chance de cumpri-las. E esse aqui seria uma ideia do que seria uma tela do minigame, né? Como seria o metaverso pelo aplicativo. A tela do fórum, onde a pessoa, o usuário pode criar uma pergunta ou explorar tópicos. Ele pode escrever alguma dúvida, se ele não encontrou ela no fórum, e esperar que alguém responda depois, verificar se alguém respondeu. Ou se ele pensar que a dúvida dele pode ser muito comum, como disse anteriormente, ele pode simplesmente ver se alguém já fez ela no fórum. Tipo, pergunta quando entramos de férias, essas coisas que vão estar as respostas já padrões. Aqui está a pergunta e o chatbot da Leaks, em que ela é uma inteligência artificial que vai interpretar o que o usuário digitou e de acordo com o que ele digitou, ela vai dar as opções, ou vai responder ou vai encaminhar para ele ter uma resposta. E no final, depois do minigame, ele vai ter o QR Code, em que ele vai num desses caixas eletrônicos, poder resgatar esses pontos e pegar figurinhas para completar o álbum. Bom, vou responder aqui as perguntas propostas pelo curso, né? A primeira pergunta, a gente selecionou 3 mitos que a gente está usando, que é o mito 24, o mito 27 e o mito 31. O 31, ele diz que o UX Design is a step in a project, ou seja, porque a gente acredita que a experiência do usuário é uma parte importante de um conjunto de processos da interação humano-computador, que podem ser aplicadas para a obtenção de uma interface pensada no usuário. Então a nossa plataforma vai estar sempre evoluindo nesse quesito com os feedbacks do usuário. A gente também utilizou o mito 27, que diz que o UX Design is about usability, né? No sentido de tentar criar uma imersão para o usuário, que ele realmente goste de estar usando a interface que a gente criou e que ele consiga utilizá-la com facilidade e eficiência. Por isso se tem um passo a passo que vai guiando o usuário através dos botões para que ele mesmo consiga chegar ao que se procura mais rapidamente. Uma outra evidência que a gente usou é o mito 24, que é People always use your products the way you imagine they would. Ou seja, no sentido de que é claro que a gente pensa que todo nosso usuário vai querer seguir ou a jornada do calouro ou a jornada do veterano. Mas a gente também tem aquele usuário que não tem tanto tempo assim, então a gente colocou uma parte sem jornada que ele já vai direto para o fórum e para conseguir as informações sobre o curso, sem necessariamente precisar entrar na jornada. Bom, a segunda pergunta é sobre a lei de Fitts. A gente sabe que a lei de Fitts ela diz respeito à capacidade do processamento de informação do sistema motor humano, né? Então, a partir disso, a gente pode dizer que utilizamos essa lei no sentido de que o usuário consegue aprender com certa facilidade a usar a nossa aplicação. A gente deixou um menu bem explicativo, que contém as áreas mais importantes do aplicativo e que levam a diferentes tipos de interatividade com as informações gerais, o fórum, o metaverso, tudo que foi apresentado agora há pouco no protótipo. E aí a terceira pergunta é se a gente aplicou a lei de Rick-Riemann. A lei de Rick-Riemann ela fala sobre a relação
do tempo que leva para uma pessoa tomar uma decisão com o número possível de escolha que ela possui. Então a gente utiliza o sentido de que nosso design ele é voltado para facilitar a vida do aluno, né? Com escolhas simples e diretas para que o aluno não se perca ou fique desmotivado a mexer no aplicativo. E aí na 4, a gente colocou mais 4 aqui. O primeiro foi o efeito Zeigarnik, que o conceito por trás dessa lei é bem simples, né? A gente tem a tendência a se lembrar melhor sobre as tarefas incompletas ou interrompidas do que as concluídas. Então, nossos usuários retornarão ao aplicativo para completar as missões e resgatar as recompensas como figurinhas e os pontos. Né? A teoria das cores, que a gente usou o Adobe Color para gerar uma harmonia de cores, a gente usou principalmente o preto e o amarelo que remetem ao nosso curso de Sistema de Informação da UF, e algumas outras cores secundárias para dar um efeito legal. Também vale ressaltar que a nossa interface é acessível para pessoas daltônicas, né, porque a gente não utilizou elementos de cores que prejudicam esse grupo. E a gente também usou o contraste entre os textos e as cores de fundo, e os elementos de repetição, né, como os botões do mesmo formato, para manter esse padrão de repetição nas telas, assim como os ícones de voltar. Aí o 5, a gente usou o princípio da proximidade, colocando os itens próximos que estão relacionados, o da similaridade com elementos semelhantes, para termos um padrão e mostrar para o usuário que tudo está interligado no nosso sistema. E aqui, quais outros recursos que a gente prototipou para alcançar as metas de design? A gente utilizou o efeito Zeigarnik, que eu falei agora há pouco, para prender a atenção do nosso usuário, com o sistema de pontos e do metaverso, né? E o menu foi planejado a partir dos conceitos da lei de Rick-Riemann, e a lei de Fitts foi aplicada em todas as telas para que seja fácil para o usuário. Os botões e as imagens seguem o princípio de Gestalt, e tudo isso com uma meta de design para usabilidade e eficiência de uso. Na pergunta 7, a gente criou as 3 personas, utilizando o critério de tempo, ou seja, cada persona tem seu tempo de conclusão de curso, seja calouro, veterano ou formando. As personas são os personagens fictícios de um grupo de usuários reais que servem para representar nosso público-alvo. Pois após a gente recolher os dados, conseguimos construir cada persona baseado nas características que foram abordadas nas pesquisas que fizemos. E os cenários problemas são as situações hipotéticas vivenciadas pelas personas. É aquela narrativa textual que vai descrever o comportamento e experiência dos atores, né? No caso do nosso sistema, aquelas situações que atingem a maioria das pessoas das nossas pesquisas. E os cenários também podem ser utilizados em diversas etapas do processo com diferentes objetivos. E aí a 9. Bom, dando uma boa lida no livro, a gente pode ver que a gente utilizou alguns conceitos de engenharia cognitiva a partir da teoria da ação de norma, no sentido de que temos os artefatos cognitivos que interagem com o usuário, atuando como um medidor entre o usuário e o sistema, né? Também captamos algumas idealizações do público-alvo no momento que fizemos esse formulário, pois nele nós colocamos possíveis ideias para o aplicativo e avaliamos o desempenho de cada uma no olhar do nosso público-alvo. Assim, após essa análise, a gente começou a desenvolver. Um possível exemplo disso é o usuário que tem a intenção de saber onde fica a sala de coordenação. Aí ele inicia a jornada do calouro e, através do caminho levado pelos botões, ele chega até o fórum e faz a pergunta, ou procura já se essa pergunta já existe. A pergunta 10, como o grupo aplicou os conceitos de engenharia semiótica, a gente aplicou nesse sentido porque a gente sabe que foi para ajudar a estabelecer uma comunicação entre o usuário e o designer, por meio de signos estáticos com imagens e botões, que possuem objetivos claros, e os signos dinâmicos, como os pontos que o usuário obtém ao utilizar o nosso aplicativo. Temos isso também no início do sistema, na face de login. A gente tem o botão em clique Start, na cor verde, nesse meio estilo gamer, para representar um avanço para a próxima tela, que teria a ver com algo parecido como um jogo ou uma gamificação. E da mesma forma, nos botões das jornadas, colocamos uma borda verde para representar o mesmo, né, de avanço de tela. Além disso, colocamos o botão de voltar com uma seta para a esquerda, para mostrar ao usuário que ele pode voltar para a tela anterior. E assim o sistema fica bastante intuitivo para o usuário. Concluindo aqui todo o trabalho, a gente teve algumas dificuldades com o Figma, então essa é a nossa primeira versão ainda, que vai ser modificada. E é isso.